Seja bem-vindo a Gênesis capítulo de número 5. Eu sei que, se você for ler Gênesis 5, você vai dizer, é desnecessário ter um capítulo como este. Para que contar a história do pai, do filho, do neto, do bisneto, mas está contido aqui neste capítulo 5, um segredo. A gente dá o nome de genealogia, que é uma lista de todos os descendentes que vão aparecendo na história. Então eu vou dizer, através deste vídeo, o que há de tão importante em Gênesis no capítulo de número 5. Eu digo que muitos que leem dizem, e inclusive eu, no início, antes que esta revelação viesse até a mim, eu achava até desnecessário. E quantas vezes eu pulei Gênesis capítulo 5? Vamos lá? Eu já vou te dizer o que há de importante aqui. E por isso, nós devemos ter cautela na hora em de afirmar: isto é desnecessário. Não precisa isso. Porque isso está na Bíblia. Muitas vezes a gente não compreende. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus. Vai vendo, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Já de primeira mão, nós já temos aqui algo importantíssimo. Quantas pessoas não se dão conta de que a ciência é importantíssima? A sua relevância? Nossa, o que seríamos de nós sem o avanço da ciência? Mas a ciência apresenta o ser humano, em algumas ocasiões, como sendo produto de uma evolução. Mas a verdade é que o homem foi feito por Deus, possui a imagem e a semelhança de Deus, e Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, Ele os criou. Capítulo de número 5 vai dizendo que Deus criou o ser humano e ele foi se desenvolvendo sobre a face da terra, se multiplicando. É interessante tudo isto. Por quê? Para que a gente não se perca. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Ele era semelhante a Adão em quase todos os aspectos. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. E viveu 105 anos e gerou a Enos. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Eu acredito que você já começou a perceber o que eu estou querendo revelar. De fato, é como os homens viviam tanto naquela época. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e morreu. Pastor, estes anos são literais? São. Então por que o homem não vive mais, pastor, tanto assim? Gênesis, capítulo de número 6. Como começaram os homens a se multiplicar
na face da terra. E viram estes a quantidade de anos que possuíam. Ao invés de fazer o bem, começaram a fazer o mal. A violência tomou conta da terra. Agora tudo está corrompido. Em um vídeo que está aqui na nossa plataforma, nós falamos o motivo do dilúvio, a violência, o homem abandonando a Deus. Como veremos aqui, Gênesis capítulo 5, versículo de número 15, viveu Malalel 65 anos e gerou a Jarede. E viveu Malalel, depois que gerou a Jarede, 830 anos e gerou filhos e filhas. Bom, vamos resumir isto e vamos chegar ao homem que mais viveu sobre a face da terra. Seu nome? Metusalém. Ele foi o homem que mais viveu, pois viveu 969 anos. E gerou filhos e gerou filhas. Olha, este homem viveu quase 1 milênio. E então, infelizmente, Gênesis capítulo de número 6, Deus o Eterno disse: não é bom que o homem viva muitos anos, já que toda a imaginação do homem é fazer o mal e não o bem. A violência está sobre a terra. O homem se corrompeu. A situação ficou tão grave que Gênesis 6:6, Deus se arrependeu de ter feito o homem e seu coração foi tomado de uma tristeza profunda. Agora o Senhor diz: o homem não viverá muito tempo. Seus anos serão reduzidos para 120 anos. Olha a queda drástica, gente. Nós poderíamos viver muitos séculos, mas infelizmente, estes que viveram antes de nós não se comportaram bem e por isso Deus, o Eterno, acabou diminuindo a vida do homem. Não muito tempo depois, a vida do homem foi reduzida novamente, desta vez de 120 para 70. E a Bíblia diz que aquele que por algum motivo, robustez, saúde, fibra, passado os 70, é só enfado e canseira. Nem comer ou beber a pessoa tem vontade, sabe? É uma situação gravíssima. Então o Senhor disse: desfarei ou darei um fim, eliminarei, vou acabar com toda a substância que fiz. Tudo que tem vida morrerá. Tudo que respira no seco perecerá. O Senhor realmente tem razão nas coisas quando ele faz e não deve ser questionado, porque é um Deus que só pratica o bem. Então, a Bíblia Sagrada revela que aqui começaram a multiplicar-se os homens, mas ninguém tinha entendimento. Olha o que a Bíblia diz: o Eterno Deus Poderoso olhou dos céus sobre a terra e não viu um justo sequer, ninguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Todo mundo se corrompeu. Então, gente, neste capítulo de número 5, nós podemos relembrar os tempos áureos em que os seres humanos viviam muito. Homem e mulher viviam séculos. Noé, por exemplo, viveu muitos e muitos séculos. Abraão ainda chegou a viver muitos anos. Então, infelizmente, nossa vida foi reduzida por causa da nossa desobediência. Vamos obedecer ao Senhor para que a nossa vida seja prolongada sobre a face da terra. Deus te abençoe.